Como a gente comentou na semana passada, o pastor Joel ele teve trazendo um texto para a gente meditar. Eu acho que nunca antes, nas nossas séries de pregações, a gente teve algum texto que a gente ficou fazendo tarefa de casa por tanto tempo. Eu acho que ele já está, sei lá, quase um ano falando, daqui a pouco a gente vai, né, a gente vai pregar em Colossenses, hein? Tá chegando, tá chegando. Aí a gente esquecia, ele falou, daqui a pouco chega Colossenses, hein? Aí passava mais um tempo e falou assim, vai ser Colossenses no próximo. Não, mas no próximo tem que ser outra coisa. Então vai ser Colossenses no próximo do próximo. A gente fez a última série e agora chegou Colossenses, né? E aí eu comecei a meditar no texto e falei, nossa, entendi porque ele estava ansioso, né? Eu acho que qualquer livro da Bíblia seria a palavra de Deus maravilhosa para os nossos dias, mas tem sido especial meditar nesse tempo. E eu acredito que tem sido direção do nosso Deus nos orientar para nós meditarmos nesse texto específico que sempre é bênção de Deus nos nossos dias, mas acho que para o momento atual da nossa igreja também vai ser maravilhoso. Na semana passada, o pastor João começou essas nossas pregações em Colossenses, a nossa série chama É sobre Jesus. E se você quer saber por quê, é porque Colossenses é sobre Jesus. Eu estava esperando que o pessoal respondesse. Eu vou usar o Theo dessa vez, gente. Eu não vou olhar para mais ninguém. Então. E porque a Bíblia também é sobre Jesus. Aê! Eu não fiz a cara certa, né? Tem que dar o microfone. Mas a nossa vida é sobre Jesus. Então, é muito bom ter uma carta que nos lembra com tanta ênfase, com tanto incentivo, com tanta alegria. E tantas vezes eu fico meditando e eu percebo que Paulo é uma pessoa, ele não, papel naquela época era muito caro, ele não tinha muitos recursos sempre para escrever, em algumas vezes escreveu dentro da prisão, outras vezes nem conseguia escrever, alguém escrevia por ele enquanto ele editava, e mesmo assim, com preciosas palavras que ele precisava escolher para colocar no texto, ele é muito repetitivo. E ele tem um motivo para isso. Quando Paulo repete, é porque ele quer dizer que é muito importante o que ele está dizendo. Uma das coisas que essa carta repete muito é sobre a nossa gratidão diante do que Jesus Cristo faz nos nossos dias. Então, alegria. Mas, enfim, na verdade, nem isso foi sobre a mensagem, eu só estava falando aqui. A mensagem de hoje a gente vai continuar o texto da semana passada, que é a introdução à carta aos Colossenses. Paulo, como é uma carta, ele sempre faz uma abertura, né? Sou eu, Paulo, né, o apóstolo de Jesus Cristo, falando com vocês, os Colossenses, e ele dá algumas palavras de gratidão a Deus e de saudações à igreja. Então, ele começa, de fato, no seu assunto que ele vai estar trazendo para chamar a atenção, incentivar ou até confrontar alguma igreja específica ou alguma localização. E nesse momento a gente ainda está na introdução, começamos na semana passada e aqui são o final da saudação. Mas é interessante, porque o começo da saudação eu sou Paulo, né, sou apóstolo de Jesus, estou falando com vocês, os Colossenses, e agora esse trecho aqui é o que alguns estudiosos chamam de a oração de Paulo. Ele não é uma oração por escrito, mas ele descrevendo como ele ora pelos Colossenses. E essa oração, eu chamei a mensagem de hoje de essa oração, uma oração, porque Jesus, todo o motivo que a gente precisa ter está lá. Nós oramos porque Jesus, nós clamamos porque Jesus, nós meditamos porque Jesus, e Paulo deseja todas essas coisas maravilhosas para a igreja de Colossos porque Jesus. Gramaticalmente essa frase fica esquisita, mas porque Jesus, em termos de sentimento e de motivação para nós, é plenamente completo. E aí, eu queria introduzir uma pergunta para a gente pensar um pouquinho e guardar nossos corações enquanto a gente medita nesse texto. Eu não sei como frasear a pergunta. Você se sente suficiente para Deus? Eu acho que é uma pergunta meio profunda, meio esquisita até. Parece até desconfortável a gente pensar, né? Será que eu sou suficiente para Deus? Dá para interpretar de algumas maneiras, né? Será que eu consigo fazer o suficiente? Será que Deus fica satisfeito comigo? Você se sente suficiente para Deus? Uma pergunta um pouco diferente. Você acha que você é digno de Deus? Parece mais pesado, né? E é interessante que a primeira pergunta não tem muito como responder. Talvez em alguns momentos a gente sinta de alguma forma ou de outra suficiente. É uma palavra um pouco abrangente. E se a gente pensar que
Tudo que você faz, não precisa nada ser feito a mais para que Deus se agrade ou conduza nossas vidas e nos dê dádivas da forma como Ele nos dá. Suficiente nesse sentido seria. Mas digno é uma coisa mais profunda, né? Você é digno de Deus. E antes da gente responder essa questão da nossa dignidade diante do Senhor, a gente vai meditar nesse texto. Na verdade, Paulo é aquele que vai nos responder. A resposta se nós podemos ser dignos diante do Senhor, é que sim, a gente deve ser. E para isso a gente precisa ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Essa pergunta ela me faz um pouco, quando eu estou sozinho, muito mais constrangido diante do Senhor, porque nem sempre quando a gente medita nessas coisas, a gente pensa tão profundamente sobre essas questões, mas se eu sou digno de Deus, se eu penso em todas as coisas que eu sou incompleto, imperfeito, ou ainda quando eu peco, e aí eu pensaria, talvez eu não seja suficiente, me veio essa palavra. E você já sentiu também que na sua vida você se depara com alguns momentos que você se sente insuficiente? Talvez os momentos não sejam tão explícitos que vem a frase na cabeça, eu sou insuficiente. Mas, por exemplo, situações que você enfrenta e você pensa, se eu tivesse feito de outra maneira, se alguma coisa tivesse acontecido diferente, se alguém não tivesse dito isso, e você sente que falta algo. Esse sentimento da falta nos nossos corações é um sentimento de insuficiência, às vezes sobre nós mesmos, às vezes do que a gente espera dos nossos arredores. Insuficiente. E quando a gente pensa insuficiência diante de Deus, dá um desconforto tão grande, porque Deus merece mais do que seria o nosso completo, mais do que seria o nosso máximo. Então, como poderia eu, no meu melhor dia, ser suficiente, quanto mais a cada dia que a gente nunca sabe o que esperar? Esses pensamentos, se acontecesse de forma diferente, se eu tivesse dito aquilo naquele momento, se alguém não tivesse intervindo, se uma tragédia não tivesse acontecido, talvez eu estaria lá, talvez seria suficiente o que eu tentei fazer. Esses pensamentos podem nos aprisionar e esse ser não vai ser bom para nós. Por isso a gente pensa, por quê? Por que Jesus? Vamos então fazer a leitura do texto dessa semana. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 9 até o 14. Primeiro a gente vai ler uma vez inteira, depois a gente vai meditar em cima. Por essa razão, desde o dia que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e o conhecimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão com toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Vocês serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham perseverança, grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Amém. Paulo, ele já diz, desde que nós ouvimos falar de como vocês têm caminhado, Colossenses, da fé genuína que vocês têm expressado, do momento que vocês têm vivido, nós pedimos que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Uma oração, ela pode ser feita de várias maneiras. E muitas vezes, quando a gente não sabe, ou a gente não está em algum lugar, a gente ora de forma um pouco mais genérica. Como a gente, por exemplo, esteve em oração agora também pela família Nomura, não sabemos como eles estão se sentindo. Pensamos talvez que seja de alguma forma, talvez de outra. O máximo específico que nós podemos saber é as informações que nos foram providenciadas. E quanto mais informações nós temos, mais específico. Por isso que quando nós pedimos orações, a gente conta uma história ou o que está acontecendo, para que a outra pessoa possa orar de forma específica. Não que não seja possível orar de uma forma mais abrangente, até porque Deus vai receber de forma específica de uma forma ou outra, porque Ele de tudo sabe. Nós podemos orar simplesmente, nossa Deus, por favor, esteja com tal pessoa, eu não sei o que está acontecendo,
mas por favor, e Deus certamente vai saber, e Ele vai tocar da maneira mais graciosa do mundo. Para Deus não faz então diferença se nós oramos com muitas palavras e com palavras específicas e diretas ou não. Agora, por outro lado, para nós faz. A forma como nós oramos muda a nossa postura, muda a nossa consagração, entrega a Deus, muda a nossa disposição para com o que nós colocamos diante do Senhor e o que nós colocamos diante dos nossos irmãos. Quando Paulo aqui faz uma oração específica pela igreja de Colossenses e ainda a expõe para a igreja de Colossenses, ele tem um motivo específico. Não é para mudar a disposição de Deus, porque por todas as igrejas eu sinto que ele devia orar para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Mas talvez especificamente a igreja de Colossenses precisasse ser cheia por algum motivo, porque talvez estava faltando algo, talvez eles também se sentissem insuficientes. Vamos ler novamente os versículos 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos todas essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e o entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. E assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Não apenas ele pede a Deus que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, que isso seja feito com toda plena, completa sabedoria e entendimento espiritual. E o resultado final disso é que eles possam viver de maneira digna do Senhor. Então aquela pergunta se nós podemos conseguir ser dignos, bom, esse é o nosso alvo. E agradando ao Senhor em tudo, completamente. Um alvo parece até distante de tão perfeito, porém, em Jesus Cristo alcançável. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Esse é o desejo inicial, esse é o centro do motivo pelo qual Paulo ora tanto pelos Colossenses e por que ele se esforçou a escrever essa carta a eles. Ele fala que vocês possam crescer nessas coisas, que vocês possam frutificar toda a boa obra. Frutificar nos lembra de vários textos da palavra do Senhor, mas um outro texto que Paulo escreveu lá em Gálatas, ele fala aos Gálatas sobre o fruto do Espírito que vem de uma vida no Espírito diferente de uma vida na sua própria carne, e ele diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Já que nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quem vive no Espírito frutifica pelo Senhor. Quem vive no Espírito pode gerar coisas que não são nossas, mas vêm de Deus. Se nós não somos suficientes, graça de Deus, a gente não precisa ser. Vem coisa de fora, vem coisa do próprio Deus para crescer em nossos corações como indivíduos, mas como igreja também, para que de todas as coisas boas e da sua obra, dos seus frutos, do seu caráter, nós possamos viver para o próprio Deus. Dessa forma nós frutificaremos para toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus esse que não vem apenas com estudo, também através de estudo, mas de uma vida plena no Senhor, aqui de uma vida coerente com o Espírito Santo de Deus. E isso inclui toda essa questão que Paulo diz, a sabedoria, o entendimento espiritual. Não é apenas um dom específico e místico no sentido de misterioso, mas um dom específico que vem do próprio Espírito, do relação com o Espírito de Deus. O entendimento espiritual nada mais é do que conhecer de acordo com o Espírito de Deus. Parece às vezes uma frase um pouco assustadora, mas ela é natural para aqueles que vivem de acordo com o Espírito do Senhor. E agora essa palavra vivem, eu não quis dizer caminham de acordo, mas que estão vivos por conta do Espírito do Senhor. Se alguém está vivo por conta do Espírito, e todos aqueles que têm essa nova vida em Cristo estão vivos por conta do Espírito, então nós podemos ter essa oportunidade de conhecer profundamente, de acordo com o Espírito de Deus, conhecer a vontade dele de forma plena. Esse motivo que Paulo diz, ele já falou anteriormente, eu acho que não precisa colocar no slide, mas ele fala no começo da carta. Semana passada nós lemos que o evangelho já está frutificando em todo o mundo. As boas novas de Jesus frutificam porque assim que alguém ouve a notícia da salvação, não tem como o mundo ficar parado. Talvez não são todos os indivíduos que escolhem por crer e se entregar para Jesus Cristo, mas a situação muda.
O mundo que escuta, uma sociedade que escuta da palavra de Deus e do seu evangelho, não tem como ficar da mesma forma, ela vai ser chacoalhada. Talvez alguns vão dizer sim, talvez alguns vão dizer não, mas uma resposta será dada. E por isso o evangelho frutifica. Aonde for fértil, ele frutificará. E por todo mundo o evangelho já frutifica, mas naqueles em quem o evangelho já frutificou, frutificará mais algo, não apenas a boa nova da salvação, mas os frutos que essa salvação vai te trazer na vida com Jesus. E é isso que Paulo nos traz. A nossa vida com Jesus é contínua, nós temos um ponto de início e depois a gente só continua, porque não dá para ter fim numa vida que chama eterna. A gente termina a nossa vida aqui na terra, mas a vida com Deus já começa a partir do momento que nós decidimos crer na palavra da verdade. E Paulo ele fala insistindo em alguma coisa que talvez pareceria óbvio para aqueles que já tinham escutado das boas novas bem proximamente, possivelmente até de discípulos de Jesus diretos, porque existe algo que talvez realmente faltasse. Não apenas um sentimento de vazio, de insuficiência dessa igreja, mas porque essa igreja talvez tentasse suprir esse sentimento de insuficiência em algo que não era essa fonte espiritual do Espírito Santo de Deus. E aí volta a pergunta para nós. Se essa igreja passava por uma circunstância dessa, que tentava se suprir de uma forma que não era a forma como eles deveriam, como nós lidamos quando a gente se enche de pensamento? Se eu fizesse dessa forma, se acontecesse aquilo ou isso? Será que a gente tem lidado com os nossos arrependimentos, também buscando em outros lugares? Com as nossas dificuldades, tentando nos justificar? Será que nós temos sentido dor na falta de crescimento, na estagnação, e ficar pensando, se alguma coisa acontecesse de novo, se Deus falasse de uma forma maravilhosa, eu poderia crescer mais, e eu poderia sair dessa frieza que eu tenho sentido? Se algo de bom acontecesse na minha vida, eu poderia talvez compartilhar mais em relação ao que Deus tem falado? Será que em algum lugar dos nossos corações, esses pensamentos, discretos que sejam, formam alguma raiz para nos distrair de quem é aquele que nós devemos viver? As intenções são boas, porque esses pensamentos de ser que eu descrevi são pensamentos que querem viver uma vida por Deus. Mas uma vida por Deus precisa ser vivida por Deus, por meio de Deus também, do seu Espírito. E Paulo continua no versículo 11. Vocês serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele faz essa oração para que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus. E isso o que vai causar em nós fortalecimento com o seu glorioso poder. A frase aqui que está escrita parece até esquisita da forma como Paulo a escreveu. Ele fala, vocês serão fortalecidos com a força. É essa a expressão que ele diz. Vocês vão ser fortalecidos com a força gloriosa de Deus para que vocês tenham grande perseverança e paciência, para que vocês possam suportar essas coisas. Essa repetição que Paulo diz é que vocês não vão ser apenas preenchidos de capacidade, de força, mas com uma força específica. Não é como se nossa força tivesse sido restaurada, mas a gente recebe uma outra força que é capaz de lidar com o que nós anteriormente sentimos insuficiente. Todas essas nossas angústias do coração têm uma resposta, e essa resposta é porque Jesus. Talvez não seja de imediato que a nossa vida se resolva ou que nossos engasgos consigam ter alguma resolução. Mas se nós soubermos qual é a direção pela qual nós precisamos viver, nós podemos orar também dessa forma, buscando genuinamente do glorioso poder do nosso Deus. E por conta disso, Paulo fala aqui e muitas outras vezes nessa carta, que toda vez que nós sentimos tocados pelo que Deus faz em nossa vida, sejam gratos, deem graças ao Pai. Se nós respiramos hoje, e se nós percebemos que um dos motivos de nós respirarmos, não apenas fisicamente, mas inspirarmos da vontade de Deus, é o Santo Espírito do Senhor, vamos ser gratos, porque ser gratos faz parte desse processo de fortalecimento. É difícil a gente perceber uma pessoa que se sente fraca, sendo tão graciosa e agradecendo tanto. Se uma pessoa tem gratidão no coração, muito provavelmente seu coração já foi fortalecido. E aqueles que buscam no Senhor podem ser fortalecidos com esse poder que vem de Deus. E essa gratidão
é a mesma palavra de graça, é graciosa no Senhor. Ela revela que nós temos um entendimento da graça, da ação graciosa de Deus na nossa vida. A graça de Deus está relacionada com as dádivas do que Ele coloca nos nossos dias. Não é merecido para nós, mas Deus nos atinge com o que vem dEle. Podemos ser gratos, então, com alegria ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós somos tornados dignos, e aí a gente volta para essa questão: será que é possível alguém ser digno diante de Deus? E uma dificuldade que eu pessoalmente tenho, e talvez muitos tenham, de entendermos nós como dignos diante do Senhor, é talvez de pensar que digno e merecedor e suficiente sejam relacionados, e não é. A palavra digno significa de acordo com, não significa de forma alguma merecedor. A palavra, talvez que a gente utilizou no português, talvez dê alguma sensação assim, mas ele fala aqui que nos tornou possíveis de serem de acordo com a herança dos santos, né? Serem coerentes com a herança dos santos. Então, a herança dos santos, dos crentes, é a salvação de Deus. Deus nos tornou possíveis de viver de acordo com o seu Santo Espírito. Ele nos capacitou para vivermos de acordo com Ele. Isso é ser digno. Não é ser merecedor por conta própria, mas receber porque nós podemos viver de acordo com Deus. Então, o nosso alvo, a nossa luta e o nosso desejo não é de sermos merecedores, mas de sermos de acordo com o Senhor, o nosso Deus. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo também lembra a igreja: seja como for, vivamos de acordo com o que nós já alcançamos. E na versão NVT, será que consegue colocar também? Filipenses 3,16. A nova versão transformadora diz o seguinte: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Às vezes, esse texto também pode dar um entendimento de que a gente não precisa ir além do que nós já vivemos. Vive de acordo só com o que você já alcançou, e não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que tanto você já alcançou que você pode viver finalmente de acordo com isso. E não você já alcançou no sentido, nós fomos alcançados por Deus. Então, coerentemente com a salvação e com a santificação que Deus nos traz, nós podemos viver seguindo ela, de acordo com dignos dessa salvação. Nós temos essa oportunidade e os meios para viver isso. Então, todas essas faltas que nós encontramos no nosso meio do caminho, todas essas dificuldades, todas essas fraquezas, todas essas impossibilidades, se for da vontade de Deus, nós teremos força e seremos preenchidos para sermos transformados. A falha que talvez eles estavam vivendo é apontada no capítulo 2 de Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, mas não em Cristo. Os tradutores tomaram cuidado para trazer uma palavra que não nos confundisse nesse momento, mas está escrito nos princípios espirituais do mundo. Porque o nosso entendimento de algo espiritual é que esse algo é bom, mas aqui o que ele está dizendo é que esses princípios espirituais do mundo, eles não são bons porque eles tentam dizer como viver uma vida espiritual, de espiritualidade, com filosofias inúteis, com ideias que não trazem coisas boas. Por exemplo, alguém te dizer: sabe como é a melhor forma de ser crente? Se você orar isso aqui 3 vezes, se você ler esse texto, se você deixar, a Bíblia aberta na sua casa, varrer tal hora do dia, não tem uma série de fórmula que você possa fazer para ser um bom crente. Pelo contrário, não é por fórmula, não é por atitudes, mas para nós vivermos de acordo com Deus, sendo alcançados, não é uma ação ativa, mas uma ação passiva. O que eles estavam entendendo e o que muitos falsos professores, falsos mestres ensinavam na igreja de Colossenses era que tinha um jeito melhor de ser espiritual. Esse jeito seguia tarefas, seguia atitudes, seguia ações que eles poderiam tentar fazer para suprir a sua insuficiência com regras. E isso não era o caso. Uma espiritualidade falha, princípios elementares do mundo
mas não em Cristo, é o que Paulo diz. Vocês tentam ser espirituais sem Jesus Cristo, não é espiritualidade. Se vocês tentam fazer alguma coisa boa que seja sem Jesus Cristo, não faz sentido nenhum. Depois, no final dessa carta, ele ainda fala, tudo que vocês fizerem, seja palavra ou ação, tem que fazer em nome de Jesus Cristo. Não apenas para todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa, falar, então, isso aqui que eu estou fazendo em nome de Jesus. Mas antes disso, antes de fazer algo, perguntar o que é de Jesus, para que nós possamos fazer sim ou não. Então, tudo que nós fizermos, se for ser feito, que seja algo que é de Jesus. Se for um ensino que Jesus não nos traz, então que a gente não aprenda, que a gente não repasse. Se for uma verdade que parece fazer sentido, mas ela não é de Jesus, não é boa. Pode ser que a gente ouça falar, nossa, tem uma forma de agir tão ética, tão boa, alguma coisa que parece tão legal, só que não tem Jesus. Então, ela só parece legal. E isso muitas vezes pode acontecer no nosso meio, e o nosso próprio coração pode nos enganar. Eu ficava pensando muito tempo, como é que eu posso ser um melhor pregador? Será que eu tenho que estudar mais? Eu tenho que me dedicar melhor? Tenho que mudar o meu estilo, fazer algo diferente? E discretamente, sem que eu percebesse, eu pensei todas as coisas que eu podia fazer para melhorar a minha pregação, para que isso possa ser mais edificante para a igreja. E isso foi um princípio falho em relação. O que eu preciso fazer, todas essas coisas inclusas, no meu estudo, na minha dedicação, na minha busca por recursos, ou até por estilos de pregação, ela precisa ser feita com Jesus Cristo. Então não é o que eu devo fazer, mas por que eu devo fazer o que eu faço. Como você deve trilhar o seu caminho, no seu trabalho, enfrentando as suas dificuldades. Talvez você vai enfrentar situações que não estejam explícitas na Bíblia. Qual que é o jeito certo de fazer? Por exemplo, a Bíblia diz, não matarás. Então, se você estiver diante de uma pessoa, você vai pensar, será que eu mato ou não mato? Não mato, é fácil de entender. Mas tem horas que você pensa, vixe, eu preciso corrigir tal pessoa. Como eu vou fazer isso? Eu falo desse jeito ou daquele jeito? As duas formas têm a intenção boa por trás e eu não sempre sei. A resposta está lá. Qual é a forma que Jesus Cristo nos ensina? Qual é a forma como Ele nos orienta? Nós precisamos constantemente ser colocados em xeque em relação às nossas opiniões e o nosso jeito natural, ou até conselhos que nós ouvimos, se eles são de Jesus Cristo ou não. A gente vai passar por muitas situações inesperadas nas nossas vidas. E se a gente trazer ensinos que não têm Jesus para essas situações inesperadas, o resultado vai ser algo bem esperado, que é não viver com Cristo. Paulo termina esse momento de oração nos lembrando que, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, Filipenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados. A gente tem uma conclusão para toda essa luta que nós vivemos, de dualidades, de dificuldades, de insuficiências. Tudo isso que parecia errado, que não faz sentido nenhum, é a vida que nós tínhamos antes, a vida nas trevas, mas fomos resgatados, não apenas transportados, porque a gente precisava ser salvo daquilo. Estávamos presos por pensamentos próprios ou por ensinos errados, por paranoia pessoal, por sentimento de insuficiência e de inadequação que não são bons diante do Senhor. Nós não precisamos ser adequados porque somos suficientes, somos adequados porque Ele nos torna possíveis de viver de acordo com Deus. Nós fomos resgatados de um domínio, de um império de trevas, para um reino de Jesus Cristo, o reino do Filho amado de Deus. E nele, e Jesus Cristo, nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Nós temos a transformação de uma nova natureza, a possibilidade de viver livre de pecados, livre de falsos ensinos, livre de paranoias, livres de se acontecesse algo diferente, se eu fizesse algo diferente. A divisória da nossa vida, antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, a vida era graça, porque Jesus já atuava nesse mundo. E depois de Jesus, a vida é graça. Parece esquisito dizer isso, porque é uma grande divisória das nossas vidas, mas é igualzinho antes e depois, olhando dessa perspectiva. Era graça e depois é graça. Mas a divisa entre graça e graça nas nossas vidas, a salvação de Jesus, é que a partir da graça atuante em nossos dias, é que antes nós não caminhávamos em direção da glória de Deus e agora caminhamos. Então, de uma graça que não afeta nossas vidas para uma graça que afeta, muda o nosso direcionamento.
nós vamos enfrentar as mesmas coisas, e talvez até piores, que nós enfrentávamos antes de conhecermos a Jesus Cristo. Mas com Jesus Cristo nós temos um caminho decidido, o caminho da glória de Deus, um caminho que é do reino do Filho de Deus. Nós fomos redimidos para viver de acordo com o seu Espírito. Uma vida coerente, de acordo com Deus. Não é segundo os passos que nós vivíamos antes, qual caminho nós vamos trilhar, mas de acordo com quem nós vamos fazer isso. Então fica o desafio nessa manhã e a cada dia dos nossos dias para nós meditarmos. Como nós temos encarado essa pergunta? Você é digno do Senhor? Se a gente não consegue responder sim de uma forma convicta, nós precisamos ser cheios do Santo Espírito de Deus, conhecer mais da verdade do Senhor, meditar na palavra, viver momentos edificantes com os nossos irmãos, louvar a Deus com sinceridade, entregarmos em oração ao Senhor, viver uma vida completa diante do Senhor, para que a sua palavra e a sua verdade possa tocar nossos dias cada vez mais. Então que nesse momento a gente possa nos colocarmos em oração e cada um possa responder diante de Deus no seu coração. Como você tem lidado com essas dificuldades dos seus dias? Quanto você tem buscado viver coerente com a verdade de Deus e entender que isso é o conhecimento da verdade, da vontade de Deus? Quanto você tem tentado depender das suas forças, da sua experiência, da sua própria sabedoria, ou até de conselhos de outras pessoas, ou do Santo Espírito? E se é algo que você possa entregar, possa pedir que o Senhor trabalhe e te faça crescer, vamos orar nesse momento. Vamos entregar nossos corações e pedir que o Senhor nos trate, nos guie e nos lembre da alegria que é viver essa vida redimida no santo nome de Jesus Cristo. E que se nós vivemos pelo Espírito de Deus, nós possamos caminhar da mesma forma, coerentes, dignos do Senhor que nos chamou. Vamos orar? Senhor Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque ninguém é Deus como o Senhor. Ninguém é santo, ninguém é justo, ninguém é poderoso, ninguém é mais conhecedor dos nossos dias. Ninguém tem valor de merecimento pelas nossas vidas, senão o Senhor que nos salvou, nos resgatou de uma vida de trevas para uma vida de luz. Nós queremos dizer diante do Senhor nesse momento que nós desejamos viver uma vida digna do Senhor. Não porque nós acreditamos que somos capazes, mas porque nós acreditamos que o Senhor pode nos capacitar a viver uma vida sensata, cheia de discernimento do Teu Santo Espírito, cheio de conhecimento da Tua vontade, cheio de coerência com o Teu Espírito, com o Teu querer. Nós cremos que o Senhor pode nos preencher, nos corrigir, nos levar para uma vida de alegria e de gratidão. Uma vida que testemunha naturalmente do Teu Evangelho, porque não há nada mais que nos resta senão Te agradecer depois de tantas coisas que o Senhor já tem nos feito. Nós te pedimos que o Senhor trabalhe não apenas nos nossos corações, mas nessa Sua igreja, não apenas na nossa comunidade, mas na Sua igreja que percorre todo esse mundo, que tem enfrentado tantas dificuldades, mas todos precisamos da Tua condução para que esse mundo escute do Teu nome. Dessas maravilhas que nós já temos vivido e ouvido falar, que muitos mais possam ser tocados por esse Santo Espírito, possam viver uma vida livre de pesos, de insuficiências, de inadequações, mas uma vida completa no Senhor. E que o Senhor possa nos levar maravilhosamente, como o Senhor tem feito em toda a sua história. Nós oramos crendo, convictos no nome do Santo Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, amém. Pai
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito sejam com cada um de nós, a Igreja de Cristo hoje e para sempre. Amém. Amém.